só com Cristo meu Senhor. Minha vida me entreguei, provo mais o seu imenso amor. Ele é meu, eu sei. Se você não sente paz, não espere bem. Cristo deu minha salvação e quer me dar também. Aleluia. Ando só com Cristo meu Senhor. Amor, eu sei. Aleluia. Ando só com Cristo meu Senhor. Só com Cristo meu Senhor, minha vida me entreguei, provo mais o seu imenso amor. Ele é meu, eu sei. Ele é meu, eu sei. Ele é meu, eu sei. Achei alegria, achei paz com Deus encontrei, gozo e graça do meu Cristo é meu. Achei a vitória em Jesus Cristo Salvador. Achei satisfação em mim, Cristo vivendo em mim com seu grande amor. Minha mente, oh mighty God, perfect love, ever just and true. Who will not fear and bring you praise? All the nations will bow to you. The day will come when you appear, and every eye shall see you, and we shall rise with hearts ablaze with the song that will sing forever. King of the age, almighty God, perfect love, ever just and true. Who will not fear and bring you grace? All the nations must bow to you. All the nations will come to you. Esse bloco de material, Lucas tem compilado parábolas, ensinos, confrontações com fariseus, e é um momento que Jesus já está na segunda metade do terceiro ano do seu ministério e já está julgando por ter sido rejeitado pela grande maioria da liderança religiosa, por muitos dos povoados, e está dando suas críticas, advertências, e que então vale a pena a gente escutar. Mas é um bloco de material comprido, né? Então ainda temos alguns capítulos pela frente. Só que vemos que Lucas, a gente vai cortando em pedacinho, porque temos apenas um tempo limitado cada domingo de lermos, mas a intenção de Lucas era de compilar todas essas críticas num bloco só, sem essas paradas de, neste dia, aí mudamos de região e fomos para lá e para cá. Todo o conteúdo tem uns temas bem parecidos. E estamos no meio dessas críticas de fariseus com sua hipocrisia. Então, é continuação deste mesmo tema com um ângulo um pouco diferente. Então, essa é a minha introdução curta e também um lembrete de um tema que vai surgir hoje e terá continuidade domingo que vem. Algo que falamos semana passada sobre o reino de Deus tendo um aspecto meio que, 3 aspectos, um mais completo no passado, algo também no presente e também futuro, semelhante à salvação. Fomos salvos, estamos sendo salvos, seremos salvos um dia. Semelhantemente, o reino de Deus tem o seu início com Jesus, está ainda avançando, crescendo no dia de hoje, mas ainda tem um aspecto futuro
que estamos para ver, uma consumação do reino de Deus. Então, o que é interessante é que veremos hoje Jesus mencionar, ele vai falar um pouco sobre, não diretamente, mas ele vai falar algumas coisas que é bom a gente ter essas distinções em mente para a gente entender melhor o que Jesus tem a dizer em relação ao reino de Deus e o julgamento que está para vir. Então, sabe que eu vou te dar mais um detalhe aqui antes da gente começar. Temos que lembrar do contexto deste capítulo. Temos o capítulo 11 e 10, mas temos também o livro todo de Lucas. Isso quer dizer, Jesus está criticando os fariseus nesse contexto imediato. E lembre da semana passada que, na sua crítica forte com eles, ele falou algumas coisas tipo, esta geração perversa, esta geração prestará contas de todo o sangue derramado, todo o sangue justo derramado. Então, tem algo imediato no contexto, imediato no horizonte para aquela geração que Jesus estava anunciando. E desde o João Batista, na sua pregação inicial, nós temos uma sensação que o João e Jesus e os apóstolos estavam anunciando algo que estava prestes a acontecer. No capítulo 3, quando João Batista está dando as suas declarações, que ele aparece aqui rapidinho só no livro. Lembra que ele sai, está batizando as pessoas no Rio Jordão e que grandes multidões estão saindo lá ser batizado por ele. E chega a liderança religiosa que vem também escutar, assistir. Aí vocês lembram da reação de João? Ele abraçou e beijou os líderes da sinagoga. Né, teve aquele choro e abraço. Finalmente, irmãos, estamos juntos aqui, quebrados perante Deus. Não, a reação de João, versículo 7 do capítulo 3. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, especificamente aos religiosos, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Algo está chegando. Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros, nós temos o pai Abraão. Em outras palavras, somos judeus. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras aqui no chão surjam filhos a Abraão. Então, e também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, o machado está ali, gente. Ele estava aqui em cima há muito tempo. E João está avisando, o machado está prontinho, perto da árvore. Então a hora é agora. Não perca essa oportunidade. Arrependam-se. Senão vocês não participarão. Então essa é uma sensação primária que a gente tem em Lucas, de João e Jesus, anunciando o Evangelho, se arrependam, não porque daqui milhares de anos Deus terá um julgamento, porque aquela geração enfrentaria um julgamento de Deus e precisariam acertar as contas. Então, lembre-se disso enquanto a gente estiver lendo aqui o capítulo 12. Eu não queria que a gente começasse sem esquentar os motores e também de a gente lembrar deste contexto maior do livro. Então vamos lá, versículos 1 e 2 aqui de Lucas 12. Visto então que milhares de pessoas se aglomeraram, ao ponto até de se atropelarem umas às outras, começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado, gente, com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia, que é o capítulo anterior. Jesus avisando os seus seguidores, mas com essa multidão em volta de todos, né? Então ele está falando publicamente. Meus seguidores, cuidado com eles, com a liderança. Cuidado com o jeito do estilo de vida dessas pessoas que vocês reconheciam como exemplos, que eram seus professores na escola dominical quando vocês eram crianças. Cuidado com estes.
E ele fala do fermento, chamar a hipocrisia um tipo de fermento, que é bem apropriado. O fermento é uma coisa, né, dentro do pão que você não está vendo, literalmente, mas você vê só o efeito daquilo. É interessante essa crítica de Jesus, essa falsidade, dessa religiosidade. Falamos semana passada como é muito mais fácil a gente se contentar na percepção de fora de outros da piedade, ao invés de realmente buscar um relacionamento com Deus. É muito mais fácil seguir as regras da lei, esse legalismo de uma religião, do que um relacionamento com o Deus Santo e vivo, todo-poderoso. É muito mais fácil. Então Jesus fala, cuidado com isso, gente, porque é atraente viver assim. Todos nós corremos o risco de sermos legalistas e ter uma religião meio seca e vazia, porque é mais fácil assim, né? É mais fácil você acordar e tirar aquela foto com a Bíblia, com o café, né? E ficar 15 minutos no Instagram pensando, o que eu vou falar aqui desse texto que eu ainda nem li, né? E ficar 2 minutos vendo o versículo, cansei. É muito mais atraente a carne a gente pensar em criar uma percepção de religiosidade. Porque o fruto das vidas, às vezes, não aparece até bem mais tarde, né? O cristão verdadeiro e o falso, ele pode parecer a mesma coisa por muito tempo. Versículo 2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido do interior da casa será proclamado dos telhados. Que é simplesmente um dia tudo será revelado, né? Você pode esconder sua vida toda aqui na terra, mas um dia haverá julgamento. Mas especificamente, lembra desse contexto, Jesus falando que esta geração, Deus vai prestar contas dessa geração agora. Então essa religiosidade falsa da liderança vai ser revelada um dia. E o que aconteceu? Uns 30, 40 anos depois, a cidade foi derrubada. O templo, o lugar santo, foi destruído. Comprovado a falsidade daquela liderança. Então, Jesus tem uma referência bem imediata quando ele fala que esse negócio que parece estar tudo bem, essa piedade falsa, um dia vai ser revelada, né, que Deus não estava feliz com essa abominação. É fácil de a gente avaliar uma igreja pensando que ela está saudável porque o quê? Não tem espaço por tanta gente que está vindo, né? É por isso, assim que a gente sabe que a igreja está indo muito bem, porque não cabe mais gente dentro do prédio, ou porque as finanças estão indo bem, etc. Ou porque o show é bonito, mas estava funcionando tudo lá no templo. Sacrifícios, os recursos, aquelas pedras bonitas, mas ao olhar de Deus, uma abominação que ele acaba destruindo. Versículo 4. Mas digo a vocês, meus amigos, que não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a esse vocês devem temer. E Jesus, nesse momento, né, talvez não seria o método dos evangelistas, mas assim, de você tentar ganhar alguém, né? Falando desse jeito. Mas é uma verdade, Jesus fala a verdade aqui para o povo. Não fique preocupado no que as outras pessoas pensam. Não perca tempo com isso. Não vai temendo as consequências aqui de me seguir. E aí o que a liderança religiosa vai pensar, vai achar? O que a minha família vai achar e pensar? Ele fala simplesmente, tem alguém muito mais importante a quem vocês devem temer. E é engraçado a colocação desses 4 versículos, porque ele fala, né, que devemos temer a Deus. Só que aí você lê versículos 6 e 7, ele fala, não temam.
Parece uma contradição grande, mas são simplesmente dois aspectos aqui. Ele fala que devemos temer a Deus, porque sim, haverá um julgamento final, mas saibam que, entretanto, Deus está tomando conta de todas as coisas. Não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com as condições da sua vida, não se preocupe com as consequências, talvez, de me seguir. Pense no contexto dos versículos 6 e 7, especialmente 7, que fala: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. É uma ótima verdade de a gente não se preocupar com a vida, né? Mas pensando no contexto de Lucas, imediato, talvez tenha a ver com as consequências de segui-lo. Não se preocupem, não temam o que talvez acontecerá se você me seguir neste momento. Sendo que o julgamento de Deus vem sobre esta geração perversa e haverá consequências. Mas se vocês me seguirem, não temam o que haverá, porque Deus está em controle de todas as coisas e você vale muito mais do que pardais a Deus. Ele toma conta de tudo. E aí, continuando, estamos no meio de uma série de críticas, ele fala: digo mais a vocês, versículo 8. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso, com licença, lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Nós vamos passar um tempo aqui nesses 3 versículos, 8, 9 e 10, mas também 11 e 12. E temos um desafio aqui. Conhecido, né, esta passagem, essa fala de Jesus. Quero que você veja que ele repete, né, este título, essa frase, Filho do Homem aqui, também Filho do Homem aqui embaixo. Pessoa importante, sabemos, ele já tem usado este título em relação a si mesmo. E é uma dificuldade de saber o que devemos fazer com este título. Talvez porque a gente já escutou no nosso tempo na igreja, não nos bate, não nos chega da forma que talvez deveria. Porque a gente pensa Filho do Homem, pensamos, não sei como você pensa. Você pensa Jesus, Filho do Homem? Pensamos em Jesus, porque ele mesmo se chamava disso. Mas a questão é, qual era o significado deste título na época? Qual seria o impacto, né? Como era entendido e usado? E a resposta dessa pergunta não é simples, porque não temos muitas evidências para dizer absolutamente com certeza. Jesus mesmo, ele se associa com este nome. Nós temos um livro, talvez 2 livros no Antigo Testamento que seja a origem deste título, dessa frase. Mas a frase em si, literalmente, é simplesmente é um jeito mais comprido de falar ser humano. Mas ele é usado como alguém importante no livro de Daniel. E é dali que temos um significado grande. Então, tudo isso para a gente voltar e ler novamente, tá? Esses versículos. Quando Jesus fala, né, que todo aquele que me confessar Jesus diante dos outros, isso quer dizer declarar que é meu seguidor, que não tem medo de associar comigo, publicamente. Que até hoje é difícil, não sei por que é difícil, né, publicamente, no ambiente secular, falar que você é cristão às vezes. Por causa do medo das consequências ou da percepção que outros terão sobre você, que sejam erradas, né? Mas também teria uma dificuldade naquela mesma época de ser seguidor de Jesus, até mesmo antes dele morrer. Então ele fala, então todo aquele que me confessar, também o Filho do Homem, eu, o confessará diante dos anjos de Deus. O que é que ele queria dizer com isso?
O que ele quer dizer? Que, se você me confessar, também o Filho do Homem o confessará. No mínimo, deve ser uma coisa positiva, né? Está querendo falar, se você confessar que é meu seguidor, tem algo positivo para você. O positivo, a linguagem que ele fala é que o Filho do Homem vai confessar você perante os anjos. Me explica, como que isso é uma coisa boa para você? Como que você beneficia dessa verdade? Será que ele está dizendo da eternidade, um dia, depois que você morrer, confessarei você perante os anjos? No julgamento? E são possibilidades, né? A gente fica meio que chutando. Qual o significado dessa frase, me confessará diante dos anjos? Porque com certeza o negativo aqui, quem me negar, será negado diante dos anjos de Deus, tem que ser uma coisa negativa, ser negado perante os anjos de Deus. Claro que a ideia não é que os anjos têm alguma autoridade sobre nós. Não precisamos nos justificar perante anjos. É perante Deus. É possível que seja uma coisa simples, é uma expressão. O Filho do Homem confessando os nomes perante os anjos de Deus, eu acho que será algo parecido a participar no reino de Deus. Vamos ler rapidinho 11 e 12. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades. Sabe o quê? Eu errei, não precisamos usar esse texto. Não era bem isso que eu queria falar. É o versículo 10. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Ou seja, negar aqui o trabalho de Deus em Jesus, negar a mensagem de Jesus, aí você não tem esperança, não tem perdão para você. Se você negar que o Espírito Santo está atuando em Jesus, negar a mensagem que Jesus trouxe, você ficará fora. O Filho do Homem, confessando diante dos anjos de Deus, creio que seja equivalente ao perdão, aceitação perante Deus. Estaremos justificados com Deus, acertados com Deus. Estamos no reino de Deus. Não temos nenhum outro lugar onde perdão dos pecados é associado com... Agora os anjos sabem também dessa purificação. Mas o que eu vou propor é que o Filho do Homem é a chave. A pessoa, a figura, o reino de Deus, as expectativas, a mensagem de João Batista e Jesus, desde o início de Lucas até agora, tudo faz parte deste momento. Tudo se encaixa com a declaração que o reino de Deus está próximo, se arrependam, encontrarão perdão dos seus pecados, sigam-me. O Filho do Homem é uma visão que Daniel teve e é chave, porque ele é associado com o reino de Deus. A chegada do Filho do Homem perante Deus e os anjos é a chegada do reino de Deus. Então, nós vamos caminhar para o livro de Daniel para observarmos e lermos esse episódio, para você ver que é daqui, pelo menos, a imagem do Filho do Homem vem do livro de Daniel, dessa figura. E antes disso, vou ler para você o outro trecho aqui do Filho do Homem em Lucas. Antes disso, no capítulo 9, tem algo parecido que Jesus disse, não com as mesmas palavras, mas ele diz o seguinte no capítulo 9, aqui de Lucas: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória. Em verdade, lhes digo que alguns que aqui se encontram, não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Então, só para ressaltar, há algo imediato na vida daquela geração que João e Jesus estão anunciando. Tem a ver com o Filho do Homem, tem a ver com a chegada do reino de Deus. E os avisos de Jesus contra aquela geração era: vocês vão ver isso acontecer, então se preparem. E todos que me confessarem,
vai ter uma coisa positiva naquela geração. Existe um impacto que nós queremos encontrar para aquela geração. Não algo, porque algo tão distante é meio que eu acho que não bate com o momento da história que a gente está lendo. E essas outras falas de Jesus. E ele diz aqui, ele associa então esse filho do homem no versículo 26, com algo no versículo 27 que era antes daqueles morrerem. Eles verão o reino de Deus. Então, é importante olharmos para o livro de Daniel. Então, Daniel, capítulo 7. Espero que muitos de vocês estão lá. E estamos começando a partir do versículo 9, mas a visão começa no início do capítulo. E a visão é o seguinte, nos versículos 1 a 8, basicamente, Daniel, ele vê numa visão 4 animais, 4 bestas diferentes, que representam 4 reinos ou reis. Provavelmente reinados. Então ele vê na sequência, cada um vem uma depois da outra, e cada reino é uma sequência. Aí ele vê isso e fica meio que chocado. Mas a visão não termina com apenas os 4 besta-feras dominando pela terra. São visões, são símbolos. Isso que é importante de lembrar. As bestas são símbolos, como também a próxima parte da visão. Versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E aí o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. É uma cena depois das bestas fera, causando caos no mundo. Aí ele vê o trono. Ele vê lá em cima Deus, o ancião, com esse trono de fogo, um rio de fogo também. Versículo 10. Manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então, as bestas feras no mar estão causando caos, mas agora chegou a hora do tribunal. E o ancião sentou no seu trono. E agora os livros estão sendo abertos. Continuei olhando. E por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia, fiquei olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Então você vê o impacto do tribunal celestial sobre os reinos dos homens na terra. E daí eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. E aqui estamos olhando aqui talvez a raiz dessa frase, deste título. Alguém como o Filho do Homem, ou um ser humano. Em contraste com as bestas e as feras, na visão, agora que o tribunal se prepara, a gente vê um Filho do Homem nas nuvens, se aproximando do tribunal. E eu te digo, este detalhe é importantíssimo, que você anote. Ele está vindo nas nuvens, mas ele está se dirigindo ao ancião. Então, a chegada nas nuvens do Filho do Homem é a chegada no tribunal celestial. Se dirigiu ao ancião de Deus e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. E foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, você vê aqui em Daniel uma associação extremamente íntima de Filho do Homem e o reino de Deus, o reino eterno de Deus. Vemos que a chegada do Filho do Homem nas nuvens, no tribunal celestial, marca o momento que agora foi determinado que as bestas, seu tempo acabou. E agora o Filho do Homem
reinará. Ele representa o reino de Deus, representa o povo de Deus, que nem os animais e as bestas representavam as suas nações e os seus reis. Então, claro que é uma figura importante, né? Claro que alguém usando este título do primeiro século, em conjunção com um profeta no deserto anunciando a chegada de Deus e o reino de Deus, e você vê que essas duas coisas juntas teriam um impacto profundo nas expectativas dos ouvintes. O Filho do Homem é a chegada do reino de Deus, o julgamento de Deus contra os reinos dos homens. Então Jesus falando que quem se associar comigo terá um lance positivo do Filho do Homem é a sua participação no reino. Perdão de pecados e etc. Mas até mais interessante aqui para nós é de você perceber esse sentido imediato, voltando em Lucas aqui, pensando no sentido mais imediato nessa fala de Jesus, que todos que confessarem o nome dele, que o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Ele está se referindo que o Filho do Homem, ele vai cumprir essa visão, essa expectativa na sua chegada e vai declarar julgamento sobre os seus inimigos. Quando Jesus encara os fariseus, na noite de sua morte, né? E eles perguntam para ele, tá, chega, fala para nós, quem é você? Você é o Filho de Deus? Messias, quem é você? Uma das respostas de Jesus é, te digo, vocês verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu. O que ele está querendo dizer é que, sim, sou eu. Sou eu a personagem aqui de Daniel 13:14. E vocês que estão me rejeitando, você verá a minha exaltação, a minha chegada no tribunal. E ela será marcada com o seu julgamento. Você vê que o contexto imediato de João e Jesus é que vem o julgamento de Deus sobre o povo e chega também o reino de Deus. E Jesus marca este momento. Ele é o novo padrão. Quem está com Jesus está no reino de Deus. Não importa quem você é, não importa o seu background, os seus pais, não importa a religião que você tem, é o seu relacionamento com Ele. É a sua conexão com a palavra dEle. Nada mais importa. A igreja, quão próximo você é do pastor da sua igreja, quantas vezes ele já comeu na sua casa, quantas orações teve na sua casa, quantas vezes você foi batizado, nada disso importa. É se você se arrepende e Jesus é o Senhor da sua vida. E se você anda com Ele, aí você está dentro do reino de Deus. Mas para o povo daquele primeiro século, essa mudança radical que estava para vir, o povo que o rejeitava tinha uma consequência imediata, que é a destruição do seu país. A cidade de Jerusalém cairá. O templo será destruído. E aqui está o impacto desta fala, ou seja, o contexto dessa fala de Jesus nesses versículos aqui do Filho do Homem. Então, uma frase, um título tão curto, tem um peso tremendo. Jesus está dando cada vez essas indiretas, né, que são tão pesadas para a liderança religiosa. Então, eu quero que a gente carregue agora, nós vamos concluir com a parábola do rico tolo. E levando esse negócio pesado com essa parábola que Jesus dá sobre o rico tolo, que eu acho que deve carregar talvez mais peso que às vezes pensamos. Veja só, com todo esse negócio forte, Jesus falando, eu sou o Filho do Homem, em certo sentido, né? Se você me negar, aqui agora você ficará fora e sofrerá o julgamento que irá para vir, que João Batista estava avisando a vocês. Vai ser feio. E aí, versículo 13. Então, depois dessa declaração fortíssima, pesada, desafiadora, que todo mundo precisa decidir a sua postura em relação a Jesus,
Olha a resposta desse homem, que estava aparentemente ali ouvindo, versículo 13. Nesse ponto, essa conexão é forte. Então, nesse ponto que Jesus falou e fez essa declaração, olha a pergunta do homem que estava no meio da multidão. Jesus, filho do homem, olha aqui, o meu irmão, ele não está querendo repartir comigo a minha herança. Gente, nada a ver. Jesus acaba de falar sobre o filho do homem, destruição, julgamento, arrependimento, essa coisa forte que o cara... Jesus, por favor, me ajuda aqui com o meu irmão, tá? Dificuldade. Ele não quer repartir comigo a herança. E Jesus poderia, se eu fosse Jesus, teria feito assim, né? E ele explode assim, né? Em 1000 pedaços. Mas Jesus fala, cara, que é a tradução da palavra homem. Cara, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Você não está me ouvindo aqui? Sou o filho do homem. Então, lhes recomendou, olhando para, eu acho que para todo mundo, né, no versículo 15, tenham cuidado, gente. Ele basicamente quase que ignora o cara, né? Gente, tenham cuidado, não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E o aviso aqui, daqui a pouco eu creio que a gente vai ver, está bem conectada com as razões que a gente acaba deixando de entrar no reino de Deus. As razões que as pessoas rejeitam o reino de Deus ou perdem a oportunidade de entrar no reino de Deus. Estão sendo dominadas por todo tipo de avareza. O cara é um ótimo exemplo. Jesus declarando as palavras que pode levar à vida eterna e o cara pensando na sua herança. O cara quer... Jesus, para um pouco aí. Eu sei que você está falando, mas eu estou com a situação da minha herança aqui. Então, Jesus dá essa fala para todos. Cuidado todos vocês. E avareza, talvez traduzido como ganância, é simplesmente eu quero o que eu quero. A palavra grega aqui é basicamente conjunção de duas coisas, bastante, muitas, com ter. eu quero mais, eu quero mais. E ela é associada bastante na área financeira, mas ela é aplicada com um tipo de vício de você quer mais do que você precisa. Vai além do que você precisa. Então Jesus fala que, nossa, cuidado todos vocês, com todo tipo de querer. Não só o querer de dinheiro, mas qualquer... Essa vontade de querer coisas, cuidado, porque a sua vida não consiste em você ter mais do que você precisa. Gente, não é essa uma das mentiras do mundo? Que a vida, você só vai viver de verdade quando você tem mais do que você precisa. Esse é o objetivo de todos nós, não é? Eu quero um espaço maior, eu quero mais do que um carro que eu preciso, eu quero mais. Eu quero rodas, quero pneus de inverno e de verão. Eu não quero só 4 pneus, eu quero 8. E às vezes eu quero mais 4 para poder caminhar num lugar meio louco. Porque eu não quero usar aqueles mesmos pneus, sabendo que talvez eu vou estourar um. Eu quero ter os pneus de estrada, os pneus de inverno, os pneus também de off-roading. E a mentira que a gente tem é que eu vou ser feliz se eu tiver mais do que eu preciso. Eu não quero só uma moto, eu quero todos os tipos de moto. Eu não quero só uma casa, eu quero uma casa de verão e uma casa de inverno. Eu quero uma casa que eu vou alugar 8 meses do ano, aí eu vou usar os outros 4 meses do ano. Eu quero mais. E Jesus fala, gente, este homem que está aqui conversando comigo, ele está fora do reino de Deus por causa dessa avareza. Está deixando ele de ver a verdade aqui. Está deixando ele ver o que ele realmente precisa na vida. Jesus, então, vai contar essa parábola, que eu acho que o objetivo era de ser bem afiada. Ele contou-lhes ainda uma parábola dizendo, olha, o campo de um homem rico produziu abundância. Então ele começou a pensar,
Nossa, que maravilha, o que eu vou fazer? Eu tenho tanta coisa aqui, não tenho nem aonde armazenar a minha colheita. Até que disse, eu sei, vou destruir os meus celeiros e vou construir outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem um depósito, muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. E este é um dos sonhos meus também. Não é? A gente chegar no um dia de... às vezes aí eu leio aquelas histórias e... eu me aposentei com 35. Falei, eu preciso pensar na semana que vem. Pensar em me aposentar agora, that's crazy. Como o cara deve ser feliz, né? Como ele deve ser feliz na abundância das coisas que ele tem. A gente pensa assim. Mas Jesus fala, gente, isso é um perigo você pensar desse jeito. Isso é avareza. Isso te leva fora do reino de Deus. Isso não te leva para o reino de Deus. E esse cara aqui que parece sabedoria, né? Eu tenho demais, então eu vou construir a mais. Outro dia, vendo fotos antigas minhas, quando a gente chegou onde a gente mora, e olhando assim a garagem vazia, falei, uau! Era vazia! Hoje, para você entrar na garagem, para chegar na casa, você faz assim. Né? E a maioria, tem várias coisas que é lixo, que eu não estou conseguindo tirar da garagem, né? Que eu acumulei, alguém falou, eu não estou precisando mais do meu snowblower. Eu quero, eu quero, porque eu preciso. E é um snowblower enorme, é absurdo. Eu nunca vou precisar de morando aqui, eu não vou precisar desse snowblower. Tem um driveway pequeníssimo, que os dois carros basicamente cobrem o driveway inteiro. Eu não preciso desse snowblower, mas é daqueles com a boca assim, desse tamanho, e faz 2 anos que eu não uso. Mas a vida é assim, enchendo de coisas, eu quero, eu preciso, e eu posso. E Jesus avisa, cuidado, vou te avisar, cuidado com essa avareza, porque é ruim para você. E lembra do contexto aqui de Jesus com esse povoado avisando da chegada do reino de Deus, da consequência imediata de estar fora do reino de Deus quando ela for implementada, inaugurada. E olha aqui também Jesus concluindo. E aí Deus fala para esse cara, seu louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E você? O que você tem preparado? Para quem será? Então, é o que se ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para com Deus. É triste essa verdade de Jesus. Jesus está falando dessa pessoa que se preparou para uma coisa, uma expectativa que ela tinha, terrena, mas não estava pensando no mundo mais importante, eterno, espiritual. E pensando no contexto aqui imediato da chegada do reino de Deus, é uma coisa forte, porque não é só apenas, o cara, porque a gente pegar o parábola meio que isolada, parece que assim, coitado, né, ele perdeu a oportunidade de se aproveitar dos bens e é só isso, mas pelo menos está no céu. Não, a implicação da parábola é que o cara se preparou para este mundo e não para o próximo. Esta é a implicação dessa parábola. É que você se enrolar tanto nas coisas daqui, que você de fato não participa no reino de Deus. É impossível você ter esses 2 reinos na sua vida. Como Jesus fala, você não pode servir 2 deuses, 2 mestres, você vai odiar um. Não tem como. E assim é uma tristeza quem ajunta tesouros para si mesmo, é uma besteira. A avareza engana a gente. E não é rico para com Deus. Então, e veremos em Lucas mais para frente, que Lucas vai comentar e dar um detalhe que os religiosos eram mais ricos do que a grande maioria dos outros. Viviam assim, aproveitando do povo, correndo atrás das coisas, e eles pensavam na cabeça, as minhas bênçãos, as coisas materiais que eu tenho, é sinais das bênçãos de Deus. A gente se engana com isso. E Jesus, cuidado, porque o reino de Deus não é assim. E teremos que parar mais ou menos por aqui, mas continuaremos o tema a semana que vem
Jesus vai dar continuidade a esse pensamento, mas eu vou, mesmo assim, temos algo para meio que parar aqui e pensar. Eu queria ler um trecho de Hebreus, do exemplo de Moisés, um pouco, como dando mais, ajudando a gente a pensar mais sobre a nossa participação no reino de Deus. Que também temos o mesmo desafio, morando onde nós moramos, de não cultivar essa vontade de querer mais, porque podemos ter, né? O materialismo e etc. Todos nós temos essa vontade dentro de nós de querer mais, de buscar mais, e teremos que tomar uma decisão para evitar isso. Não vai ocorrer naturalmente. Você não vai ter um momento no culto e agora toda a minha avareza foi embora. Que maravilha, Deus! O Jesus vai falar, se você pular aqui rapidinho, versículo 33, não tenho aqui, mas no final desse discurso, que nós não temos o tempo de concluir, Jesus fala, vendam seus bens. Quer saber como você trata da sua avareza? Vendam as coisas que você tem, então, e deem de esmola. E vai ser uma característica de quem participa no reino de Deus, é que a gente tem um foco no aspecto presente do reino de Deus que estamos vivendo e também no aspecto futuro, o reino de Deus da eternidade, a nossa herança eterna. E os nossos bens materiais vão refletir esse valor que a gente compartilha no reino de Deus, porque Deus nos dá as coisas para a gente poder abençoar os outros no reino de Deus, com a expectativa que teremos um galardão eterno. Mas se a gente estiver buscando o galardão aqui, Jesus fala, cuidado, porque você pode se enganar. Você pode pensar que você está no reino de Deus, mas você não está. Né? Você está invertendo as coisas, pensando que Deus e o reino de Deus te serve. Mas não é assim. Então eu queria ler um trecho de Hebreus, do capítulo 11, e encerrar aqui e concluir o... Está errado ali embaixo. Não é Lucas 12, é Hebreus 9, 24 a 26. A conclusão aqui, que eu achei esses versículos meio que um bom resumo e serviu como exemplo aqui também da gente pensar da decisão que também precisamos tomar. E mesmo se você achar que você não tem muitos tesouros, você está aqui, você está vivo, você pode parar num Wawa aqui antes de chegar em casa e você pode comprar o que você quiser no Wawa, né? Tem tudo no Wawa. Ou vai no Walmart rapidinho e compra o que vier na sua cabeça, tem no Walmart, me parece às vezes. Coisas que eu nem imaginei que existiam. Existe no Walmart. Estamos vivendo muito além do que precisamos. Versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. E se veja só o primeiro passo que Moisés toma aqui, pelo menos, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. É um excelente, bom primeiro passo, a questão de identidade. Quem somos nós? De recusarmos a ser definidos pela vida que a gente tem aqui. Sou brasileiro, sou americano, sou filadelfiano, sou torcedor dos Eagles, né? Sou campeão, sou whatever, sou rico, sou pobre, sou médio, sou trabalhador nessa área, eu vou me recusar a me identificar em primeiro lugar com essas coisas. Moisés, ele era, em certo sentido, filho da filha de Faraó. Oficialmente tinha o título de Faraó, mas ele falou, não, eu vou me recusar a usar os benefícios que eu tenho aqui. Foi uma decisão que ele tomou, que é algo parecido que nós precisamos tomar se seguirmos a Jesus. Haverá decisões. Às vezes eu sinto que a dificuldade, às vezes a pessoa se torna cristã, se chama cristã, vai numa igreja e pensa que as coisas acontecem com elas. Eu vou comparecer se eu assistir os cultos de Natal, de Páscoa, e fazer o que está sendo apresentado, isto é a minha vida com Deus. Não é. A sua vida com Deus é a sua vida em casa. É quando você acordar.
É quando você fala oi para a pessoa que mora com você. É aquela vida que você faz quando você... Ninguém mais entra no banco de verdade. Na verdade, entram sim, né, Beth? Não é verdade. Mas quando a gente começa a viver a vida, é ali que a gente vê o reino de Deus. É ali que a gente vê as decisões que a gente deve tomar. Então ele fala, vou me recusar a me identificar como o filho de Faraó e vou até recusar esses prazeres transitórios do pecado. Participação no reino de Deus na sua vida vai envolver isso daqui. Eu vou me recusar a presenciar, de viver, o que eu quero dizer? Usufruir dos prazeres transitórios. Você vai ter que falar não. Os seus desejos não vão embora. Você vai aprender a falar não. Eu ia mostrar um vídeo aqui do YouTube do grande experimento social Marshmallow Test, que pegam crianças de 4 anos e 5 e para baixo e entram numa sala e falam assim para eles, olha, você tem que me esperar. Tem um marshmallow aqui para você. Você já viu, Sandra? Tem um marshmallow para você. Você pode comer. Mas se você esperar até eu voltar, eu te dou mais um. Aí você tem 2. Aí gravam, né? E a luta que ele olha, ok, ele fica, é fascinante ver ele pega assim, começa a cheirar e coloca, vai assim, e alguns ficam sem comer. Mas eu estou olhando esse objeto aqui e de lutar aquela vontade de querer satisfazer o desejo que eu tenho imediato para um outro objetivo, né? Mais prolongado. É essa luta que temos. E é parecido aqui com Moisés. Ele fez a escolha e preferiu ser maltratado do que aproveitar dos prazeres aqui transitórios da vida. E ele fez isso, veremos por quê. Continuando aqui no versículo 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E eu acho que o chave aqui é essa última frase. Porque contemplava a recompensa. Por que ele recusou ser chamado filho de Faraó? Por que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus? Por que ele decidiu que ser desprezado até vale a pena? A recompensa eterna dele, em Cristo, que ele tem. A recompensa de seguir a Jesus, de viver os valores do reino de Deus agora, significa recusar os prazeres transitórios, a busca de uma vida apenas aqui, né? E ele teve que pensar bastante sobre a eternidade, a realidade da ressurreição, a realidade da eternidade. Mas Moisés contemplou o galardão eterno, né? Ele contemplou Deus, contemplou a glória de Deus, contemplou a alegria de estar na presença de Deus, a alegria de cumprir a tarefa que Deus o deu. E falou, aquilo vale mais a pena do que... Eu posso viver aqui com o Faraó, com tudo que eu quiser. Eu sou o filho do homem-deus aqui em Egito, tenho direito a tudo, né? Dinheiro, casa, não é carro, mas é cavalo, né? Ou sei lá o que, mulher. Mas ele falou, não, eu vou decidir, porque ele contemplou que a recompensa de obedecer a Deus era maior do que os prazeres deste mundo. E o reino de Deus, o desafio é este, de nós contemplamos o galardão do reino de Deus, que não é aqui. O galardão do reino de Deus não é aqui. Não podemos nos enganar com isso. Às vezes é apresentado como, se você seguir a Jesus, a sua vida aqui vai ser bem melhor, né? Até inclusive aquele famoso livro do pastor lá em Houston, Texas, né? Your Best Life Now. E isso é mentira do diabo, infelizmente. A nossa melhor vida vai ser na eternidade. E talvez teremos bênçãos aqui no atual, mas é bem possível que elas não comparam com os prazeres do mundo. Mas o nosso galardão será muito melhor. Muito melhor. E a gente vai ver em Lucas um chamado bem forte a se submeter ao reino de Deus, que vai parecer besteira ao mundo. Quando os apóstolos, no livro de Atos, voltaram da cadeia por proclamarem o evangelho,
Eles foram meio que, sofreram fisicamente. E a reação deles foi, yeah! Foi uma celebração de poderem sofrer pela causa do Evangelho. Foi uma celebração sofrer fisicamente, de ser ameaçado, de saber agora que a minha vida, a minha família, todos serão debaixo da pressão desse sistema religioso, nunca mais sairemos debaixo disso. Que maravilha poder participar da missão de Jesus na terra. Eles tiveram uma outra perspectiva, foram transformados pelo reino de Deus e agora olharam o presente aqui, a vida eterna, com outros olhos, vendo a eternidade. Então, veremos mais disso aqui no resto do capítulo, mas eu acho que é bom nós pararmos por aqui.